Bom dia, queridos! E aí, Luiz Marcelo na área, irmão? Todo mundo aqui, Luzia Solange também. E os adjacentes aqui. Joyce, aquela que queira. E tome! Não é iPhone, não é iPad, não é iPlace, é iQueira. E Juramar, Francisco Juramar, parente lá do Francesco, Francesco, Tudo bem, queridos? Segundo dia desse livro incrível do Viktor Frankl, Sentido da Vida, e ele fala sobre a experiência dele do campo de concentração, sobretudo os processos comportamentais. Ontem a gente viu as pessoas já não ligando tanto para quem morria ou deixava de morrer, carregando os cadáveres, carne dada aos vermes, é isso que é cadáveres, o nosso pai dos inteligentes. Vamos ver o que Viktor Frankl tem para dizer aí, dona Luzia Solange. Famosa LS. Vai lá, tem SS e tem LS. Falando em campos de concentration. Bora lá. O que dói? A apatia e a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença. Tudo isso características do que designamos de segunda fase dentro das reações anímicas do recluso no campo de concentração. Muito cedo também tornam a vítima insensível aos espancamentos diários em que se cada hora. Esta ausência de sensibilidade constitui uma couraça sumamente necessária da qual se reveste em tempo a alma dos prisioneiros. No campo se é espancado pelas razões mais insignificantes, ou mesmo sem razão alguma. Por exemplo, no local da obra está sendo distribuída a merenda. Colocamos-nos em fila. Aquele que se encontrava atrás de mim deve ter se colocado talvez um palmo fora do alinhamento, o que não deve ter agradado ao guarda SS. Talvez por um capricho de simetria ótica, embora do ponto de vista disciplinar isto fosse completamente irrelevante e supérfluo. Afinal de contas, estávamos num terreno acidentado e ainda não nivelado. Eu, porém, não podia ter a menor ideia do que ocorria atrás de mim na fila, nem do que se passava na mente do guarda. De repente senti 2 violentos golpes na cabeça. Só então me dei conta de que o guarda estava parado ao meu lado e tinha usado o cassete. A dor física causada por golpes não é o mais importante por sinal, não só para nós, prisioneiros adultos, mas também para crianças que recebem castigo físico. A dor psicológica, a revolta pela injustiça ante a falta de qualquer razão é o que mais dói numa hora dessas. Assim é compreensível que um golpe que nem chega a acertar eventualmente pode doer até muito mais. Exemplo, certa vez estive trabalhando numa estrada de ferro, em plena tempestade de neve. A tempestade seria razão suficiente para interromper o trabalho, e para não sentir muito frio, aplico todo o ímpeto em entupir com pedras os espaços debaixo dos trilhos. Paro por um momento a fim de tomar fôlego e me apoio na ferramenta. Por infelicidade, no mesmo instante o guarda se vira em minha direção e pensa naturalmente que estou vadiando. O que me dói agora, apesar de tudo e a despeito da insensibilidade crescente, não é a perspectiva de alguma carraspana ou bordoada, e sim o fato de que para aquele guarda essa figura decrépita e esfarrapada, que só de longe lembra vagamente um ser humano, não merece sequer uma repreensão. Ao invés, ele não faz mais do que levantar uma pedra do chão e, como se estivesse brincando, atira em minha direção. Desse jeito foi o que senti, chama-se a atenção de um bicho qualquer, assim se adverte o animal doméstico de seu dever, o animal com que se tem uma relação tão superficial que nem se chega a castigá-lo. O escárnio faz a música. O que mais dói ao se ser golpeado é o escárnio. Estamos carregando dormentes longos e pesados sobre os trilhos cobertos de gelo. Se qualquer um de nós cair, há enorme perigo. Não só para o infeliz, mas também para os companheiros que junto com ele carregam o dormente. Um colega e velho amigo meu tem de nascença teve uma luxação na coxa. Ele se considera feliz por ainda conseguir trabalhar, uma vez que para pessoas com defeito físico, como ele, cada seleção significa morte certa na câmara de gás. Agora ele vai mancando ao longo dos trilhos, carregando um dormente excepcionalmente pesado. A poucos passos do lugar onde esses são empilhados, vejo que ele quase perde o equilíbrio, com perigo de cair e derrubar os outros consigo. Como ainda não tenho um dormente para carregar, vou automaticamente em seu socorro para apoiá-lo e ajudá-lo a carregar. Eis que já desce o cacetete sobre minhas costas. Com uma gritaria louca sou repreendido e mandado de volta. Mas poucos minutos antes o mesmo supervisor acabará de me dizer em tom de deboche que nós, velhacos, não tínhamos espírito de camaradagem. De outra feita, a uma temperatura de 20 graus negativos, começamos a picar a camada superior do chão, que estava completamente congelada em plena floresta, para assentar tubos de canalização de água. Na época eu já estava bastante enfraquecido fisicamente. Chega o capataz, bochechudo e de faces rosadas. Seu rosto lembra uma perfeita cabeça de leitão. Noto que está usando luvas que fazem muito bem naquele frio, enquanto nós temos que trabalhar sem elas. Além disso, traja um casaco de couro forrado de peles. Ele me fixa por algum tempo calado. Tenho um mau presságio, pois à minha frente se vê um monte de terra que permite controlar perfeitamente o quanto já produzi. Então ele começa, seu vagabundo. Estou de olho em você o tempo todo. Ainda vou ensiná-lo a trabalhar mesmo que você tenha que arrancar a terra a dentes. Olha que faço você esticar as canelas aqui mesmo. Em 2 dias acabo com você. Logo se vê que em toda a sua vida nunca trabalhou. Afinal, o que você foi antes de vir aqui, seu porcalhão? Comerciante? Hein? Para mim, tanto faz. Tenho que levar a sério sua ameaça de acabar comigo em pouco tempo. Fico parado de pé e o fito com firmeza nos olhos. Eu era médico. Especialista. O que? Médico? Você aliviava o bolso das pessoas, isto sim. Senhor capataz, por casualidade meu trabalho principal era feito de graça em ambulatório para os pobres. Isto foi demais. Ele se atira em cima de mim, me derruba no chão e berra feito um louco. Não lembro mais o que. Mas tive sorte. Um capo do meu grupo de trabalho se mostrava muito reconhecido para comigo. Passei a ser seu protegido desde quando lhe dera atenção ao me contar seus casos amorosos e conflitos matrimoniais durante a
Marcha de várias horas rumo ao local da obra. Fi-lo com visível compreensão profissional e impressionei-o com uma diagnose caracterológica sobre a sua pessoa e alguns conselhos psicoterapêuticos. Desde então ele me era muito grato. Já fazia vários dias que sua gratidão me era de grande valia. Isto porque mantinha um lugar reservado para mim ao seu lado, na primeira fileira de 5 da nossa coluna de trabalho, que perfazia geralmente 280 indivíduos. Isto para mim foi de um valor enorme. Imagine-se a situação. De manhã cedo, ainda no escuro, entramos em forma. Todos têm medo de chegar muito tarde, pois terão que se postar nas últimas fileiras. Acontece que em caso de se precisar homens para outro comando de trabalho desagradável e impróprio, chega o chefe do campo momento. Ido este para buscar o número necessário de prisioneiros precisamente das últimas fileiras. Esses então têm que sair andando rumo a um comando de trabalho estranho e ao qual ninguém está habituado, sendo por isso muito temido, por várias razões. Mas às vezes também acontece que o chefe do campo, no intuito de pegar os espertos, pega justamente as primeiras fileiras de 5 homens. Qualquer súplica ou protesto é silenciado com alguns pontapés certeiros, e as vítimas da sua escolha são tocadas aos berros e empurrões. Isto, porém, jamais poderia acontecer-me enquanto durassem as confidências do meu capo. Eu tinha meu lugar de honra reservado e garantido a seu lado. E havia mais um detalhe. Como era o caso com quase todos os internados no campo, nesta época eu já sofria de graves edemas provocados pela fome. Minhas pernas estavam tão inchadas e a pele tão tensa que já não conseguia dobrar direito os joelhos. Para enfiar os pés inchados nos sapatos, eu precisava deixá-los abertos. E mesmo que tivesse meias, não poderia calçá-las. Tinha sempre os pés molhados e os sapatos recheados de neve. A consequência foi que logo fiquei com os pés crestados e feridos. Literalmente, todo e qualquer passo que desse significava um pequeno martírio. Além disso, ao marchar sobre os campos cobertos de neve, ia se acumulando gelo no calçado defeituoso. Repetidamente acontecia que um companheiro caía, fazendo com que os que vinham atrás também caíssem sobre ele. Neste caso, aquela parte da coluna tinha que parar e esta se dividia, mas não por muito tempo, pois imediatamente um dos guardas da escolta vinha correndo, e choviam coronhadas sobre os companheiros para que se levantassem logo. Quanto mais à frente a gente estivesse na coluna, menos efeitos teriam sobre a respectiva fileira essas repetidas perturbações. E, por isso, tanto menos, se teria que ficar parado para então alcançar os outros na corrida, a despeito dos pés doloridos. Por isso me dava por satisfeito porque podia, como médico e psiquiatra honorários do Sr. Capo, marchar ao lado dele na primeiríssima fileira e, por conseguinte, em ritmo uniforme. Isto para não falar de emolumentos adicionais. Quando da distribuição da sopa do meio-dia, enquanto ainda havia sopa, o Capo, ao chegar a minha vez, mergulhava a concha mais fundo no barril para apanhar algumas ervilhas. Naquela ocasião, portanto, este capo, um ex-oficial, teve a coragem de segredar ao irritado capataz que ele me conhecia como bom trabalhador. Pouco adiantou, porém mesmo assim mais uma vez escapei com vida. No dia seguinte o capo me contrabandeou para outro comando de trabalho. Com este episódio, relativamente trivial à primeira vista, eu quis apenas mostrar que mesmo aquele que já perdeu a sensibilidade emocional ainda chega a ser tomado de revolta, não por brutalidade externa ou qualquer dor física, mas pelo escárnio que vem com tudo isso. Naquela ocasião o sangue me subiu violentamente à cabeça ao ouvir a desfaçatez de um indivíduo que não tinha a menor ideia da minha vida anterior. Um indivíduo. Devo reconhecer que essa observação posterior perante os companheiros que me rodeavam me aliviou de certa forma, embora pareça infantil, tão ordinário e de aspecto tão brutal que a enfermeira do hospital que eu trabalhava não teria deixado entrar nem na sala de espera. Entretanto, também havia capatazes que tinham pena de nós e faziam o possível para amenizar a nossa situação, ao menos no local da obra. É verdade que também eles frequentemente nos lançavam no rosto que um trabalhador normal, em menos tempo, renderia muito mais do que nós. Entretanto, aceitavam nossa réplica de que um trabalhador normal não se sustenta com 300 gramas de pão e 1 litro de sopa rala por dia, teoricamente. Na prática era menos ainda de que um trabalhador normal não está submetido à mesma pressão psicológica que nós, que nada ficávamos sabendo dos nossos familiares igualmente levados para campos de concentração ou logo executados em câmara de gás, que um trabalhador normal não se encontra sob constante ameaça de morte, diariamente e a qualquer momento, etc, etc. Certa vez dei-me até o luxo de fazer a seguinte observação frente a um capataz de boa índole: se o senhor aprender comigo a fazer punções cerebrais em poucas semanas, como eu estou aprendendo a trabalhar com terra com o senhor, então gozará de todo o meu respeito. Ao que ele sorriu. A apatia como principal sintoma da segunda fase é um mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz a percepção da realidade. Toda a atenção e, portanto, também os sentimentos se concentram em torno de um único objetivo, pura e simplesmente salvar a vida, a própria e a do outro. Assim se podia ouvir repetidamente os companheiros dizerem quando voltavam do local de trabalho ao campo, à noitinha, numa exclamação bem típica: então, passou mais um dia. Os sonhos dos prisioneiros. Compreende-se perfeitamente que naquela situação psicológica sem saída e sob a pressão da necessidade de se concentrar na preservação imediata da vida, toda a vida anímica parece baixar a um nível primitivo. Por isso, colegas de orientação psicanalítica entre os companheiros costumavam falar de uma regressão da pessoa no campo de concentração, de um retraimento a uma forma mais primitiva da vida anímica. Essa primitividade dos desejos e anseios se revela nos sonhos típicos dos reclusos. Qual é o sonho mais frequente da pessoa internada no campo? Ela sonha com pão, com tortas, cigarros e com uma banheira cheia de água quente. A não satisfação das respectivas necessidades mais primitivas fala experimentar a satisfação das mesmas em sonhos primitivos. Outra coisa é o efeito desse sonho sobre quem sonha, no momento em que desperta para a realidade do campo de concentração e sente o terrível contraste entre a ilusão do sonho e a realidade do campo. Jamais vou esquecer certa noite em que fui acordado pelo companheiro que dormia ao meu lado a gemer e revolver-se, evidentemente sob o efeito de algum pesadelo horrível. Quero observar de antemão que pessoalmente sempre tive penas de pessoas torturadas por angustiosos pesadelos ou fantasias. Por isso eu já estava prestes a acordar o pobre companheiro atormentado pelo pesadelo. Neste instante assustei-me do meu propósito e retirei a minha mão que já ia despertar o companheiro do seu sonho, pois naquele momento me conscientizei com muita nitidez de que nem mesmo o sonho mais terrível poderia ser tão ruim como a realidade que nos cercava ali no campo, e eu estava prestes a chamar alguém de volta para a experiência desperta e consciente dessa realidade. Fome. Voltar para uma realidade anímica, né? Para a ânima, para essa essência, né? O anímico é o lugar da essência, da alma. E
É interessante ele colocar isso, provavelmente ele vai avançar mais para frente em relação a isso. Isso é muito que eu trago em relação ao significado do sonho, né? Que o sonho ele é compensatório em relação àquilo que você vive no mundo da vigília, que é esse que nós estamos aqui, né? Então, o mundo onírico está ligado mais à ânima, a esse mundo anímico, né? E ele é compensatório. Então, é interessante como ele traz isso, né? De eles estarem vivendo uma situação, enfim, como ele descreveu, no campo de concentração, mas na hora que você sonha comendo pão, comendo, né, com o corpo quente, enfim, o oposto daquilo que eles estão vivendo. Isso, de certa forma, é algo complementar, que deixa a esperança, que dá o inteiro, né, dá a integralidade, dá o inteiro. O inverso é verdadeiro. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida farta e que ela não tem noção do que aquilo ignora o outro lado, né? E o que ela tem? Ela sofre terrores no sonho, para que ela possa ter o dado de realidade que não é só aquilo que ela está vivendo de fartura na vida. Se ela vive essa fartura e entra em contato com o mundo escasso de outras pessoas, de bloqueio, etc., ou seja, tem essa consciência e vivência da inteireza, no mundo do sonho ela vai viver uma outra dimensão, que não é essa necessidade de complemento. Ela começa a trabalhar no mundo das causas, inclusive no sonho. Ela vai para um outro nível onírico. É isso. Então, é isso que ele descreve aí, é bem interessante isso. Ele vai falar sobre a fome agora. Vamos ver. Esse é o estado de extrema subnutrição em que se encontravam os prisioneiros. É compreensível que entre os instintos primitivos que representam a regressão da vida psicológica no campo, o instinto de alimentação ocupasse o lugar principal. Observemos os prisioneiros de um modo geral quando estão juntos no lugar de trabalho, no momento em que não estão sendo tão rigorosamente vigiados. A primeira coisa de que começam a falar é comida. Imediatamente alguém começará por perguntar ao colega que trabalha a seu lado no valo qual o seu prato favorito. Começam a trocar receitas e compor menus para o dia em que pretendem convidar-se mutuamente para um reencontro, futuramente, depois de libertos e de volta em casa. Este assunto os fascina tanto que não conseguem largá-lo antes do convencionado sinal de aviso, geralmente dissimulado pela menção de um número, por exemplo, alertando os que estão no valo da chegada do guarda. Eu pessoalmente sempre tive minhas reservas com relação a essa conversa constante, quase obsessiva sobre comida. No campo costumava-se chamá-la de onanismo estomacal. Não se deve provocar o organismo com essas imagens de iguarias, muito intensas e carregadas de sentimento, quando ele já conseguiu, em termos, adaptar-se de alguma maneira a seduzidíssimas rações e quantidades de calorias. O alívio psíquico é produzido por ilusões que certamente podem ser perigosas na área fisiológica. Nos últimos tempos, a alimentação diária consistia numa sopa bastante aguada distribuída uma vez durante o dia, e na minúscula ração de pão já mencionada. Além disso, havia o assim chamado extra, que podiam ser 20 gramas de margarina, ou uma rodela de linguiça de má qualidade, ou um pedacinho de queijo ou mel artificial, ou uma colher de marmelada rala, etc., alternando a cada dia. Em termos da calorias, esta alimentação era absolutamente insuficiente, ainda mais considerando o pesado trabalho físico, a exposição a temperaturas abaixo de zero, com agasalho extremamente precário. Pior ainda era a situação dos doentes que estavam sendo poupados, que podiam ficar deitados na barraca e não precisavam deixar o campo para o trabalho externo. Uma vez consumidos os últimos vestígios de gordura no tecido subcutâneo, ficávamos parecendo esqueletos vestidos de pele dos quais pendiam alguns trapos. Dali para frente podíamos observar como o corpo passava a devorar-se a si mesmo. O organismo consumia sua própria proteína, a musculatura ia definhando. Agora o corpo também não apresentava mais resistência. Morria um atrás do outro na comunidade formada por nosso barracão. Cada qual podia calcular com bastante precisão quem seria o próximo e quando seria sua própria vez. Afinal, o grande número de casos observados já permitia conhecer bem os sintomas, baseados nos quais se podia prever com boa margem de segurança o tempo de vida que ainda restava para alguém. Este não vai muito longe, ou esse vai ser o próximo. Era o que segredávamos um ao outro à noite, quando matávamos os piolhos. Antes de nos deitar, víamos o nosso corpo nu, e cada qual ficava pensando consigo mesmo. Na realidade, esse corpo aí, o meu corpo, já não passa de um cadáver. O que éramos ainda? Uma partícula de uma grande massa de carne humana, uma massa cercada de arame farpado, comprimida em algumas cabanas de chão batido, uma massa da qual diariamente apodrecia um certo percentual por ter ficado sem vida. Falamos antes da natureza obsessiva de pensamentos sobre comida ou sobre certos pratos favoritos, pensamentos que se impõem ao prisioneiro assim que ele dispõe de um pouco de tempo ou espaço em seu consciente. Por isso é de entender que justamente os melhores entre nós esperassem ansiosamente pelo tempo em que pudessem alimentar-se de modo mais ou menos normal novamente, não por amor aos pratos saborosos, mas para que finalmente
Acabasse aquela situação indigna de não se conseguir mais pensar em outra coisa senão comer. Quem não passou por isso ainda dificilmente poderá imaginar o desgaste interior causado pelos conflitos íntimos que se desenrolam na pessoa do faminto. Não é fácil imaginar o que significa estar no valo, empunhando a picareta, e ficar sempre atento à espera da sirene indicar 9h30 ou 10 horas, ou da pausa de meia hora ao meio-dia com a distribuição da merenda perguntando repetidamente as horas ao capataz, ou mesmo a passantes civis, caso não fossem pessoas intratáveis. Apalpávamos carinhosamente um pequeno pedaço de pão no bolso da capa, com os dedos desprovidos de luvas e entorpecidos de frio. Quebrávamos um pedacinho que levávamos à boca para então, num último esforço da vontade, fazê-lo voltar ao bolso. É que nesta manhã havíamos jurado aguentar até ao meio-dia. Nosso tempo era tomado por intermináveis discussões sobre a conveniência ou não de se comer aos poucos. Ao longo do dia, a minguada ração de pão que nos últimos tempos era distribuída apenas uma vez. Havia dois grandes partidos. Uns eram a favor de se comer tudo de uma vez assim que recebido. Isso teria duas vantagens. Deste modo matava-se o pior da fome ao menos uma vez por dia, se bem que por pouco tempo. E em segundo lugar eliminava-se a possibilidade de roubo ou perda da ração por descuido. Partido contrário, por sua vez, dispunha de outros argumentos. No que tange a mim, acabei me convertendo a este segundo grupo. Tinha para isso as minhas razões pessoais. Durante as 24 horas diárias no campo de concentração, o momento mais terrível era o despertar. Os 3 apitos estridentes que davam a ordem de levantar. Nos arrancavam sem dó nem piedade do sono da exaustão e de ansiosos sonhos, ainda em plena madrugada. Chegava o momento de enfrentar a luta com os sapatos molhados, nos quais mal e mal se conseguia enfiar os pés feridos e inchados pelo edema de fome. Nos primeiros minutos de vida acordada começavam as lamúrias e as imprecações contra objetos como, por exemplo, os arames usados para substituir os cadarços, mas que de vez em quando acabavam quebrando. Até se ouvia companheiros de muita fibra chorarem como crianças porque, doravante, tinham que sair descalços rumo ao local de convocação, carregando nas mãos os sapatos demasiadamente apertados por causa da umidade. Nesses minutos terríveis eu tinha um mísero consolo, tirar do bolso um pedacinho de pão guardado da noite anterior e mastigá-lo todinho entregue a esse prazer. Sexualidade. A subnutrição faz com que os instintos que tomam conta do recluso na segunda fase da adaptação interior à vida do campo de concentração elevem para o primeiro plano de consciência ou impulso. Aqui tem várias chaves. Jejum. O que significa o jejum? Como você distribuir uma alimentação. E a alimentação pode ser comida, pode ser outras alimentações, intelectual, emocional. Tem uma outra coisa bem interessante, olhar o processo, saber como é que é o desenho desse processo. E com certeza dava para ver todo esse desenho que a gente lê no livro tibetano do Viver e Morrer. Né? Ele fala sobre isso, a proteína definhando, então a pele, né? Primeiro secando, depois os líquidos, o calor, a pessoa deveria começar a sentir frio, e por último o ar, né? O sopro. Então, tinha uma morte natural acelerada. Olha que loucura isso. É uma morte natural acelerada por falta de alimentação, né? Então, só vive aquilo que você alimenta. Se você não alimenta, morre. Definha e morre. Pensamentos, sentimentos, pessoas, qualquer coisa assim. Que loucura isso. Observar esse lugar. O que ele fala da sexualidade. O que dói. A apatia e a insensibilidade emocional, a subnutrição faz com que os instintos que tomam conta do recluso na segunda fase de sua adaptação interior à vida do campo de concentração elevem para o primeiro plano de consciência ou impulso de alimentação. Provavelmente é também o estado de subnutrição que explica o fato de um instinto sexual, de modo geral, não se manifestar. Afora o efeito de choque inicial, somente assim é possível compreender aquilo que surpreende o psicólogo nesse aquartelamento maciço de homens. Em contraste com a vida em outros alojamentos em massa, quartéis e similares, não ocorre aqui qualquer depravação sexual. E mesmo os sonhos dos prisioneiros quase nunca apresentam conteúdo sexual, ao passo que as tendências inibidas em sentido psicanalítico, ou seja, toda a ânsia de amor do prisioneiro, bem como outros sentimentos, de forma alguma deixam de aparecer em sonhos. Ausência de sentimentos.
Na grande maioria dos prisioneiros, a preponderância dos instintos primitivos e a peremptória necessidade de se concentrar sobre a pura e simples preservação da vida constantemente ameaçada, suscitam uma depreciação radical de tudo aquilo que não serve a este interesse exclusivo. Assim se explica a ausência absoluta de sentimentos por parte do prisioneiro quando avalia os acontecimentos. Quando inexperiente, tomei consciência desta frieza de forma drástica, ao ser transferido de Auschwitz para um campo filial em Dachau, na Baviera. O trem, que transportava cerca de 2.000 prisioneiros, passava por Viena. Cruzamos por uma estação vienense depois da meia-noite. O percurso seguinte passava de frente ao beco em que está a casa onde nasci e na qual vivi décadas inteiras da minha vida, até o momento em que fui deportado. Éramos cerca de 50 homens num pequeno vagão de prisioneiros que tinha 2 pequenas aberturas com grades. Apenas alguns de nós podiam sentar-se no chão, enquanto os demais eram forçados a ficar de pé horas a fio. Estes geralmente se apinhavam junto às aberturas. Eu também era um deles. Aquilo que pude entrever da minha cidade natal, por entre as cabeças à minha frente e através das grades, pondo-me nas pontas dos pés, tinha para mim um aspecto fantasmagórico ao extremo. Todos nos sentíamos mais mortos que vivos. Supunhamos que o transporte se dirigisse para Mauthausen. Por isso, achávamos que não viveríamos mais que 1 ou 2 semanas, em média. Enxergava as ruas, praças e casas da minha infância, da minha terra natal. Era um sentimento bem nítido, como se eu já tivesse morrido, como um morto olhando do além, um fantasma a contemplar esta cidade de aspecto fantasmagórico. O trem parte da estação, depois de longas horas de espera. Agora vem o beco, o meu beco. Começo a implorar como um mendigo. Os que estão à minha frente são jovens, embora já tenham atrás de si muitos anos no campo de concentração. Razão porque uma viagem como aquela representa para eles uma rica safra de novas impressões e experiências, de modo que ficam espiando com muita curiosidade Dá uma pela pausa abertura. no Peço-lhes final que me aí. deixem passar à frente só por um momento. Procuro mostrar o que representa para mim olhar para fora naquele instante. Meio bruscos, meio indignados, com deboche e desprezo na voz, eles rejeitam meu pedido, que é quitado com a observação. Tantos anos você viveu ali. Bom, então já viu o suficiente. Política e ele... Incrível como ele fala da sexualidade, né? E esse outro tema, bom, não importa, mas ele está falando da sexualidade, dos sentimentos, né? De novo, a questão do jejum, da privação. Quando você priva, você tem que estar focado. A gente tem feito pranayamas no Aliança Ativa. Eu sempre digo assim, essa contagem ela tem que ser num ponto em que você vê que você não dará conta se você não ficar focado. Não pode estar confortável. Você fazendo a respiração, segurando 8. Eu seguro 8 e está confortável. Então, não é aí. Segure 9, segure 10, segure 11, segure 12. Vai aumentando, entendendo. Nossa, 14, estou no limite aqui, não tem que voltar. E eu mantenho aqui no 13 para 14, e isso vai me dar foco. Então, o que está dizendo aqui? Você tem bobagem na sua cabeça e que você está tendo tempo para pensar. Se você criar condições, entende, que não vai ter tempo, você vai estar no esforço ou na privação de alguma coisa que você vai ter que ter atenção àquilo, sua vida vai mudar, sexualmente, socialmente, psicologicamente. Para de alimentar, entende? Por isso a gente precisa, de tempo em tempo, se privar das coisas. Sexualmente, inclusive. Tem uma tabela, mas, em geral, 9 dias, né? Por mês. Você dá essa privação. Seja sozinho ou com parceiro, né? Porque é a mesma coisa. Mas é muito interessante isso, né? Ele trazer que não tinha tempo. Como é que os caras iam pensar em sexualidade passando fome, cara? O pé cheio de ferida porque pisava na neve. Então, é muito significativo isso, né? Você privar. Agora, tem que tomar cuidado para não cair, porque cair em Opus Dei, né? Porque cai nesse lugar. Então, eu vou ficar me autoflagelando e me privando das coisas porque eu não dou conta dos meus vícios. Não, não é isso. Não é isso. É você experimentar isso para que você tenha essa natureza. E, ao ter a possibilidade de comer, de ter fartura, etc., fazer o que precisa ser feito. Então, liberdade não é poder fazer tudo. É, ao poder fazer tudo, fazer aquilo que é certo e necessário. É fazer bom uso do tempo e do espaço, da sua liberdade, não transformar em uma libertinagem. Cara, muito legal olhar isso, por essa perspectiva. Fazer do limão uma limonada, né? A gente pode ficar falando, ó Deus, ó vida, ó azar, ó tristeza, morreram, olha como é que morreram, etc. E você olhar e falar, opa, que é isso que o Viktor Frankl está chamando a atenção. Ele começa o livro dizendo, isso aqui foi um caso de estudo para o comportamento coletivo humano. Olhar além da história.
Vamos continuar, dona Luzia Solange? Religião. A falta de sentimentos do prisioneiro de muitos anos no campo de concentração é precisamente um dos reflexos da desvalorização de tudo aquilo que não serve ao interesse mais primitivo da preservação da vida. Tudo mais necessariamente parece um evidente luxo aos olhos do prisioneiro. Isto dá origem a um retraimento ante todas as questões intelectuais e culturais, de todos os interesses mais elevados. De um modo geral, prevalece uma espécie de hibernação cultural. A parte deste fenômeno mais ou menos geral, existem apenas duas áreas de interesse. Em primeiro lugar, a política, o que não é de surpreender, e em segundo, a religião, o que não deixa de ser notável. No campo de concentração, todos discutem política quase sem parar, mesmo que se trate apenas de ouvir sequiosamente os boatos infiltrados e passá-los adiante, sobre a situação militar do momento, etc. Como, porém, a maioria deles se contradizem, havendo uma rápida sucessão de boatos incoerentes entre si, eles representam mais uma contribuição para a desgastante guerra de nervos que se processa nas almas dos prisioneiros. Com frequência cada vez maior eram desfeitas as esperanças de um breve final da guerra, despertadas pela maioria dos boatos otimistas. Alguns acabavam caindo em desespero definitivo. Justamente os otimistas incuráveis entre nós eram os que mais nos enervavam. O interesse religioso dos prisioneiros, na medida em que surgia, era o mais ardente que se possa imaginar. Não era sem um certo abalo que os prisioneiros recém-chegados se surpreendiam pela vitalidade e profundidade do sentimento religioso. O mais impressionante neste sentido devem ter sido as reações aos cultos improvisados, no canto de algum barracão ou num vagão de gado escuro e fechado, no qual éramos trazidos de volta após o trabalho em uma obra mais distante, cansados, famintos e passando frio em nossos trapos molhados. O tifo temático que atacou, como se sabe, quase todos os reclusos no inverno e na primavera de 1945. Acarretou grande mortandade entre os doentes extenuados que faziam trabalho forçado até não poder mais, pessimamente alojados, geralmente sem receber qualquer assistência médica. Alguns dos sintomas desta doença eram muitíssimo desagradáveis, uma repugnância quase que insuperável por qualquer bocado de comida, o que representava uma ameaça adicional para a vida, e ainda os terríveis delírios. Para escapar deles, fiz o mesmo que muitos outros. Procurei manter-me acordado a maior parte da noite. Por horas a fio eu fazia discursos mentalmente. Por fim passei a reconstruir com rabiscos estenográficos, em minúsculos pedaços de papel, aquele manuscrito que tive que jogar fora antes da desinfecção em Auschwitz. O caso mais angustiante de delírio, entretanto, foi-me relatado a respeito de um companheiro que, sabendo-se próximo da morte, quis orar mas não conseguiu articular palavras. Transtornado pela febre. Uma sessão espírita. Vez por outra podia surgir também um debate científico no campo de concentração. Certa vez presenciei algo que, embora me fosse de certa forma fim do ponto de vista profissional, eu jamais conhecera na vida normal, uma sessão espírita. O médico-chefe do campo, que teve o palpite de que eu era um psicólogo profissional, convidou-me para uma reunião altamente secreta no pequeno compartimento em que morava, na enfermaria. Reuniu-se ali um pequeno círculo no qual também se achava, em flagrante infração do código, o suboficial de saúde de nosso campo, um colega estrangeiro começou a conjurar os espíritos numa espécie de reza. O secretário da enfermaria estava sentado frente a uma folha de papel em branco, devendo segurar um lápis sobre a mesma, sem qualquer intenção consciente de escrever. No curso de 10 minutos, ao fim dos quais a sessão foi interrompida com a alegação de terem falhado os espíritos ou médium, seu lápis foi traçando muito lentamente algumas linhas sobre o papel, as quais podiam ser claramente decifradas como vai victis. Afiançou-se que o secretário jamais aprenderá latim nem tampouco teria ouvido as palavras vai victis, ai dos vencidos. Se alguém me perguntasse, eu diria que, sem saber, ele já devia ter ouvido estas palavras alguma vez em sua vida, assim como também a respectiva tradução. E a nossa situação de então, poucos meses antes da nossa libertação, ou seja, do final da guerra, ensejava ao espírito do seu subconsciente pensar justamente nessas palavras. A fuga para dentro de si. Apesar de todo o primitivismo que toma conta da pessoa no campo de concentração, não só exteriormente, mas em sua vida interior, percebem-se, embora esporadicamente, os indícios de uma expressiva tendência para a vivência do próprio íntimo. Pessoas sensíveis, originalmente habituadas a uma vida intelectual e culturalmente ativa, dependendo das circunstâncias e a despeito de sua delicada sensibilidade emocional, experimentarão a difícil situação externa no campo de concentração de forma, sem dúvida, dolorosa. Esta, não obstante, ter para elas efeitos menos destrutivos em sua existência espiritual, pois justamente para essas pessoas permanece aberta a possibilidade de se retirar daquele ambiente terrível para se refugiar num domínio de liberdade espiritual e riqueza interior. Esta é a única explicação para o paradoxo de, às vezes, justamente aquelas pessoas de constituição mais delicada conseguirem suportar melhor a vida num campo de concentração do que as pessoas de natureza mais robusta. Para tornar este tipo de experiência mais ou menos compreensível, vejo-me outra vez obrigado a reportar-me a coisas pessoais. Recordo-me de quando saíamos do campo de manhã cedo, marchando com uma obra. Ouve-se uma voz de comando, grupo de trabalho vem... Não precisa descompartilhar, não. Eu só quero chamar a atenção aqui para algo importante, que de novo, a questão da privação, né? Que leva para o interior. E chamar a atenção de Ana Frank. Eu falei isso no começo da nossa abertura, né? E ela ficou lá na clausura 2 anos e meio, né, no esconderijo. E isso fez com que ela fosse se interiorizando. Quando ela entra no esconderijo, o que ela mais faz é brigar com a mãe, principalmente. E ficar fazendo esse joguinho do pai e da mãe, etc. Mas, ao longo do tempo, aquela rotina vai levando ela para dentro. Aí ela tem um relacionamento com o menino lá, mas isso já não é mais importante. O importante é o interior dela, começa a falar dela, né? Então, de novo, né, essa necessidade de tempo em tempo de fazer pausas, né? De tempo em tempo de você privar, de você meditar, de você fazer imersão.
É importante fazer uma imersão por ano, para que você atinja isso aí tudo. Pode continuar, só. Vengut marchar. Esquerda, 2, 3, 4. Esquerda, 2, 3, 4. Cabo de fila lateral. Esquerda. Esquerda. É esquerda. Boinas fora. Estes os brados que a memória faz ressoarem. Meus ouvidos. Ao grito de boinas fora, passamos pelo portão do campo. Os refletores estão focados sobre nós. Quem não marchar ereto e bem alinhado na fileira de 5 homens, pode contar com um pontapé. E haverá algo pior para quem, pensando em se resguardar do frio, ousar cobrir de novo as orelhas com a boina, antes que a voz de comando o autorize. Prosseguimos na escuridão, aos tropeços, sobre as pedras e longas poças d'água na zona de acesso ao campo. Os guardas de escolta ficam berrando e nos espicaçam com a coronha de seus fuzis. Quem tem os pés muito feridos, dê o braço ao seu companheiro ao lado, cujos pés doem um pouco menos. Mal e mal trocamos alguma palavra. O vento gelado antes de nascer o sol não permite. Com a boca escondida atrás da gola da capa, o companheiro que marcha ao meu lado murmura de repente: se nossas esposas nos vissem agora, tomara que estejam passando melhor no campo de concentração em que estão. Espero que não tenham ideia do que estamos passando. E eis que aparece à minha frente a imagem de minha mulher. Quando nada mais resta. Enquanto avançamos aos tropeços, quilômetros a fio, vadeando pela neve ou resvalando no gelo, constantemente nos apoiamos um no outro, erguendo-nos e arrastando-nos mutuamente. Nenhum de nós pronuncia uma palavra mais, mas sabemos neste momento que cada um ainda só pensa em sua mulher. Vez por outra olho para o céu, aonde vão empalidecendo as estrelas, ou para aquela região no horizonte em que assoma a alvorada por detrás de um lúgubre grupo de nuvens. Mas agora meu espírito está tomado daquela figura a qual ele se agarra com uma fantasia incrivelmente viva, que eu jamais conhecera antes na vida normal. Converso com minha esposa, ouço-a responder, vejo-a sorrindo, vejo seu olhar como que a exigir e a animar ao mesmo tempo e tanto faz se é real ou não a sua presença. Seu olhar agora brilha com mais intensidade que o sol que está nascendo. Um pensamento me sacode. É a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltaram como a quintessência da sabedoria, por tantos poetas cantada. A verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Compreendo agora as coisas últimas e extremas que podem ser expressas em pensamento, poesia e em fé humana. A redenção pelo amor e no amor. Passo a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste neste mundo, pode tornar-se bem-aventurada, ainda que somente por alguns momentos, entregando-se interiormente à imagem da pessoa amada. Na pior situação exterior que se possa imaginar, numa situação em que a pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista, numa situação em que sua conquista pode consistir unicamente num sofrimento reto, num sofrimento de cabeça erguida. Nesta situação a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si da pessoa amada. Pela primeira vez na vida entendo o que quer dizer. Os anjos são bem-aventurados na perpétua contemplação, em amor, de uma glória infinita. À minha frente um companheiro cai por terra, e os que vão atrás dele também caem. Num instante o guarda está lá e usa seu chicote sobre eles. Por alguns segundos se interrompe minha vida contemplativa, mas num abrir e fechar de olhos eleva-se novamente minha alma, salva-se mais uma vez do aquém, da existência prisioneira, para um além que retoma mais uma vez o diálogo com o ente querido. Eu pergunto, ela responde, ela pergunta, eu respondo. Alto. Chegamos ao local da obra. Cada qual busque sua ferramenta. Cada um pegue uma picareta e uma pá. E todos se precipitam para dentro do galpão completamente às escuras para arrebanhar uma pá jeitosa ou uma picareta mais firme. Como é, não vão se apressar, seus cachorros imundos. Dali a pouco estamos no valo, cada um em seu lugar da véspera. A picareta estilhaça o chão congelado, soltando até fagulhas. Nem mesmo os cérebros ainda degelaram, os companheiros continuam calados. Meu espírito ainda se apega à imagem da pessoa amada. Continuo falando com ela e ela continua falando comigo. Pode deixar assim. Você vê o que ele acessou, né? Olha o que ele acessou. O mundo interior dele. Ontem a gente, no Plan 4x1, né, fizemos o resgate dos antepassados, né? E eu falei isso para eles, né? O que é verdade, né? Onde que é verdade? O que é a verdade? A verdade é o quê? Que ele estava ali vivendo com a mulher dele. A mulher dele estava realmente conversando com ele ou não. Isso é o círculo integrativo que a gente faz em vários programas que eu tenho. São as pessoas que moram dentro da gente. A gente conversa, e conversa mesmo. É o outro só nível de realidade, que talvez há 30 anos atrás chamavam de loucura, iriam internar você. Tem uma história bonita, eu acho que é com a mulher do Viktor Frankl, se eu não me engano. Posso estar enganado, tá? Mas, enfim, tá cheio de histórias de pessoas que acessavam essas imagens e tinham essa conduta e que eram tratadas com remédio para cessar as imagens porque eram loucas, etc. Que doideira, né? E é isso que salvou o cara, né? Isso é uma das coisas que salvou ele conversar com a mulher dele internamente. Isso é incrível. Eu lembro que eu perguntei para a Elaine teve no ID 144 ano passado, né, que é a imersão que eu dou, e é um momento que a gente dança, etc., e ela falou, eu dancei com meu pai, né? E eu falei, mas você dançou com ele ou não dançou com ele? Ela falou assim, eu dancei com ele. Eu falei, mas ele não estava aqui. Ela falou, não importa. Eu falei, isso.
Então dançou, né? Só é de uma outra forma, numa outra dimensão, mas tão real quanto. Pode continuar só. Comigo. De repente me dou conta, nem sei se minha esposa ainda vive. Naquele momento fico sabendo que o amor pouco tem a ver com a existência física de uma pessoa. Ele está ligado a tal ponto à essência espiritual da pessoa amada, a seu ser assim, nas palavras dos filósofos, que a sua presença e seu estar aqui comigo podem ser reais sem sua existência física em si e independentemente de seu estar com vida. Eu não sabia, nem poderia ou precisaria saber, se a pessoa amada estava viva. Durante todo o período do campo de concentração não se podia escrever nem receber cartas, mas isso naquele momento de certa forma não tinha importância. As circunstâncias externas não conseguiam mais interferir no meu amor, na minha lembrança e na contemplação amorosa da imagem espiritual da pessoa amada. Se naquela ocasião tivesse sabido, minha esposa está morta, acho que este conhecimento não teria perturbado meu enlevo interior naquela contemplação amorosa. O diálogo intelectual teria sido intenso e gratificante em igual escala. Naquele momento me apercebo da verdade. Põe-me como selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte. Cântico dos Cânticos 8.6. Meditação no valo. A vida no campo de concentração pode ser transferida para o íntimo naquela pessoa que está disposta para tal. O efeito desta intimização está na fuga do vazio e da desolação, da seca espiritual da existência atual, para o refúgio no passado. Absorta em si mesma, a fantasia da pessoa sempre volta a reviver experiências passadas. Mas o que ocupa o pensamento não são as grandes experiências, e sim, muitas vezes, um fato corriqueiro, as coisas mais insignificantes de sua vida anterior. Na lembrança nostálgica, elas se apresentam sublimes ao prisioneiro. Distanciada da vida real, voltada para o passado, a vida interior recebe um cunho peculiar. O mundo e a vida lá fora estão muito distantes. Espírito tem saudade deles. A gente anda de bonde, chega em casa, abre a porta da frente, o telefone toca. A gente caminha para atender e acende a luz do quarto. São detalhes aparentemente irrisórios como estes que o prisioneiro gosta de lembrar. A doce recordação destes pormenores o comove até as lágrimas. Esta tendência para a intimização, ao manifestar-se em certos prisioneiros, possibilita a mais viva percepção da arte ou da natureza. A intensidade desta experiência faz esquecer por completo o mundo que o cerca e todo o horror da situação. Certa vez, no transporte de prisioneiros de Auschwitz para o campo de concentração na Baviera, estávamos outra vez olhando por entre as grades da abertura de um vagão. Quem tivesse visto nossos semblantes arrebatados a contemplar as montanhas de Salzburgo, cujos picos resplandeciam das cores rubras do sol poente, jamais acreditaria tratar-se de rostos de pessoas que nada mais esperavam da vida. Mesmo assim, ou quem sabe justamente por isso, eles estavam elevados ante a beleza natural que não viam há anos. E mesmo dentro do campo, alguém chama a atenção do companheiro de trabalho para algum quadro deslumbrante que está ao alcance dos olhos, como certo dia em plena floresta bávara, onde nos puseram a construir gigantescas fábricas subterrâneas de armamento. Entre aqueles pinheiros altíssimos, o sol poente resplandece como na famosa aquarela de Derer. Outra vez, à noitinha, estávamos estendidos no chão de terra do barracão, mortos de cansaço, o prato de sopa na mão, quando entrou um companheiro correndo e mandou-nos depressa para a área de chamada da turma, apesar de toda a nossa fadiga e do frio lá fora, só para não perdermos uma visão magnífica do pôr do sol. Vimos então o ocaso incandescente e tenebroso com todo o horizonte tomado de nuvens multiformes e em constante transfiguração, de fantásticos perfis e cores sobrenaturais, desde o azul cobalto até o escarlate sangue, contrastando pouco mais abaixo com os desolados barracos cinzentos do campo de concentração e a lamacenta área onde é feita a chamada dos prisioneiros, em cujas poças ainda se refletia o céu incandescente. E alguém exclamou após alguns minutos de silêncio arrebatado: o mundo poderia ser tão belo. Monólogo na madrugada. Estás no valo trabalhando. O crepúsculo que te envolve é cor de cinza. O céu acima é cinzento. Cinzenta neve no pálido lusco-fusco. Os trapos dos teus companheiros são cinzentos. E também os semblantes deles são cor de cinza. Retomas outra vez o diálogo com o ente querido. Pela milésima vez lanças rumo ao sol teu lamento e tua interrogação. Buscas ardentemente uma resposta, queres saber o sentido do teu sofrimento e de teu sacrifício, o sentido de tua morte lenta. Numa revolta última contra o desespero da morte à tua frente, sentes teu espírito irromper por entre o cinzento que te envolve, e nesta revolta derradeira sentes que teu espírito se alça acima deste mundo desolado e sem sentido, e tuas indagações por um sentido último recebem, por fim, de algum lugar, um vitorioso e regozijante sim. Nesse mesmo instante acende-se ao longe uma luz, na janela de uma distante moradia camponesa, postada feito bastidor à frente do horizonte. Em meio à cinzenta e desolada madrugada bávara, elux in tenebris lucet, e a luz resplandece nas trevas. Agora estiveste horas a fio picando o chão congelado, outra vez passou a sentinela e debochou um pouco de ti, e de novo recomeças o diálogo com teu ente querido. Tens cada vez mais o sentimento de que ela está presente. Sentes que ela está ali. Crê poder tocá-la. Parece precisares apenas estender a mão para tomar sua mão. E com grande intensidade te invade o sentimento. Ela está aqui. Eis cá aquilo. No mesmo instante. O que é aquilo? Sem que tenhas notado, acaba de pousar um passarinho bem à tua frente sobre o torrão que recém cavaste, para te fitar atento e sereno. Arte no campo de concentração. Falamos acima de arte. Arte no campo de concentração, será possível isso? Claro, depende do que se chama de arte. Vale dizer que vez por outra havia inclusive teatro improvisado. Desocupava-se provisoriamente um barracão, improvisavam-se alguns bancos de tábuas e elaborava-se um programa. E à noite vem aqueles que passavam relativamente bem no campo, como por exemplo os capos ou os que trabalhavam no depósito e não precisavam marchar para o trabalho externo. Eles vêm para rir ou chorar um pouco, em todo caso para esquecer. Apresentam-se algumas canções e recitam-se poemas, contam-se ou apresentam-se cenas cômicas, ou mesmo sátiras alusivas à vida no campo de concentração, tudo para ajudar a esquecer. E realmente ajuda. Ajuda a tal ponto que alguns prisioneiros comuns, não privilegiados, vêm para esse teatro mesmo exaustos da labuta do dia, e mesmo perdendo por isso a distribuição da sopa. Quem fosse privilegiado com uma voz realmente boa, era alvo de inveja, e não pouca. Durante a meia hora de intervalo do meio-dia, nos primeiros tempos de nosso internamento no campo de concentração, era distribuída uma sopa no próprio local da obra. A sopa era providenciada pela firma construtora, que não tinha interesse em investir muito na mesma. Durante esse intervalo podíamos reunir-nos na sala de máquinas ainda em construção. Na entrada, cada um recebia uma concha de sopa rala. Enquanto a sorvíamos sequiosamente, um companheiro subia num tonel e cantava áreas italianas. Enquanto para nós isto representava um deleite musical, ele tinha garantida uma ração dupla de sopa, do fundo, ou seja, até com ervilhas.
No campo de concentração havia recompensa não somente para a arte, mas também para o aplauso, embora acabasse não sendo necessário, eu ao menos. Pude contar com a proteção do mais temido chefe em todo o campo, por todos chamado de chefe assassino, certamente por mais de uma razão. Por quê? Certa noite tive a incrível honra de ser convidado para aquele mesmo alojamento em que tivera lugar a sessão espírita acima descrita. Mais uma vez houve primeiro uma conversa informal numa reunião íntima do médico-chefe, prisioneiro ele mesmo, e mais uma vez a presença totalmente legal do suboficial de saúde. Entrando por acaso o capa assassino, pediram-lhe que apresentasse um de seus poemas, cuja fama já se espalhara por todo o campo. Não se fez de rogado e trouxe uma espécie de diário, passando a recitar alguns trechos de sua arte poética. Ao ouvir um de seus poemas de amor, tive que morder os lábios para não cair em gargalhadas, o que sem dúvida me salvou a vida. Além disso, não poupei aplausos, o que de certo me salvaria a vida caso eu fizesse parte do seu comando de trabalho. Este fora o caso uma única vez e por um só dia, o que para mim já foi mais do que suficiente. Em todo caso era conveniente o capa assassino ter boa lembrança da gente. Portanto, bati palmas o que pude, mesmo que um dos aspectos menos ridículos do poema de amor do chefe assassino consistisse em que amor constantemente rimava com dor e coração com paixão. De um modo geral, toda a assim chamada atividade artística no campo de concentração naturalmente apresentava muitos aspectos grotescos. Eu diria até que a experiência propriamente dita daquilo que de certa forma está ligado à arte, provinha antes do tremendo contraste entre o que era apresentado e o pano de fundo da desolada vida no campo. Jamais esquecerei quando acordei do profundo sono de esgotamento na segunda noite em Auschwitz, despertado por música. O chefe do bloco estava comemorando alguma coisa em seu compartimento bem ao lado da entrada do barracão. Vozes embriagadas berravam canções populares. Repentinamente silêncio, e um violino chorava um tango de tristeza infinita, raramente tocado e ainda não gasto de tanto ouvir. Chorava o violino, dentro de mim algo chorava junto. É que naquele dia alguém fazia 24 anos, e este alguém estava deitado em qualquer barracão do campo de Auschwitz, distante apenas algumas centenas ou milhares de metros dali, e mesmo assim fora de alcance. Este alguém era minha esposa. Se a pessoa que está de fora já pode surpreender-se com o fato de o campo de concentração permitir algo como a experiência da arte ou da natureza, mas ainda se espantará se eu disser que ali também existia humor claro, somente um princípio de humor, e mesmo então apenas por segundos ou minutos. Também o humor constitui uma arma da alma na luta por sua autopreservação. Afinal é sabido que dificilmente haverá algo na existência humana tão apto como o humor para criar distância e permitir que a pessoa passe por cima da situação, mesmo que somente por alguns segundos. Um amigo e colega com quem trabalhei lado a lado por semanas a fio no local da construção, foi por mim adestrado na prática do humor. Propus-lhe o compromisso mútuo de inventarmos ao menos uma piada por dia, mais especialmente uma ocorrência que poderia ter lugar após a nossa libertação e volta para casa. Ele era cirurgião, tendo sido assistente de uma sessão de cirurgia de um hospital. Assim, por exemplo, tentei fazê-lo sorrir certa vez, descrevendo a dificuldade que ele teria após a volta para casa e para o antigo campo de atividades, em perder os hábitos adquiridos no campo de concentração. Diga-se de antemão que quando o chefe da obra se aproximava do local de nosso trabalho para inspeção, o supervisor procurava acelerar o ritmo com o habitual mexam-se, mexam-se. O que contei a meu companheiro foi o seguinte: quando você estiver novamente na sala de operação realizando uma demorada cirurgia de estômago, o atendente da sala de operação vai entrar correndo e dizer mexam-se, mexam-se para avisar que o chefe está chegando. Muitas vezes os próprios companheiros inventavam esse tipo de situação engraçada no futuro. Assim prediziam, por exemplo, que quando fossem convidados para um jantar em sociedade, poderia suceder que distraídos, quando fosse servida a sopa, pediriam à senhora da casa, assim como pediam ao capo no intervalo do meio-dia, que ela lhes desse sopa bem do fundo para pescar algumas ervilhas ou meia batata. A vontade de humor, a tentativa de enxergar as coisas numa perspectiva engraçada, constitui um truque útil para a arte de viver, a possibilidade de optar por viver a vida como uma arte, mesmo em pleno campo de concentração, é dada pelo fato de a vida ali ser muito rica em contrastes, e efeitos contrastantes por sua vez pressupõem certa relatividade de todo sofrimento. Em sentido figurado, se poderia dizer que o sofrimento do ser humano é como algo em estado gasoso. Assim como determinada quantidade de gás preenche um espaço oco sempre de modo uniforme e integral, não importando as dimensões desse espaço. O sofrimento ocupa toda a alma da pessoa humana, o consciente humano, seja grande ou pequeno este sofrimento. Daí resulta que o tamanho do sofrimento humano é algo bem relativo. Resulta ainda que algo quase insignificante pode proporcionar a maior das alegrias, como foi, por exemplo, na ocasião em que viajávamos de Auschwitz para um dos campos filiais em Dachau, na Baviera. Temíamos que o transporte fosse para Mauthausen. Nossa ansiedade crescia à medida em que o trem se aproximava daquela ponte sobre o Danúbio pela qual, segundo diziam companheiros com anos de experiência em campos de concentração, ele teria que passar assim que se desviasse da linha principal, caso se dirigisse a Mauthausen. Quem ainda não passou por algo semelhante só acreditaria se pudesse ver os prisioneiros no vagão dançar de alegria, ao perceberem que o transporte se dirigia apenas para Dachau. E como foi depois, ao chegarmos ao campo sucursal em Dachau? Tínhamos viajado 2 dias e 3 noites, e no chão do apertado vagão cárcere não havia lugar para todos se assentarem. A maioria teve que passar de pé a longa viagem, enquanto alguns poucos podiam acocorar-se por turno sobre um pouco de palha que estava molhada de urina. Em outras palavras, estávamos completamente esgotados ao chegar. A primeira informação importante, dada por prisioneiros internados há mais tempo lá, dizia que naquele campo relativamente pequeno, o número de prisioneiros nunca passou de 2.500. Não havia forno, isto é, ali não havia nenhum crematório nem por conseguinte câmara de gás. E isto significava que no caso de alguém ficar muçulmano, não poderia ser levado diretamente para o gás, mas apenas quando se organizasse o transporte de doentes para Auschwitz. Assim o perigo de morte vindo dessa parte ao menos não era tão direto. A agradável surpresa por nos ter sido dado aquilo que nos desejara nosso chefe de bloco. Ele nos recomendara sermos mandados o quanto antes para um campo que não tivesse lareira como em Auschwitz. Esta agradável surpresa nos encheu de alegria. Ficamos tão bem-humorados a ponto de nos entregar a gracejos e dar risadas, a despeito do que nos sobreveio nas horas seguintes. Acontece que nas repetidas contagens dos prisioneiros recém-chegados com o nosso transporte, faltava um. Tivemos
que ficar de pé na área de ordem unida, expostos à chuva e ao vento frio, até que fosse achado o homem. Foi encontrado num barracão, onde caíra em sono profundo vencido pelo cansaço. Assim, a demorada formação para a contagem acabou virando uma ordem unida de castigo. Durante a noite inteira e mais uma parte da manhã seguinte tivemos que ficar de pé na área de ordem unida, encharcados e enregelados. E isto ainda depois de longa e penosa viagem. Mesmo assim, nosso estado de espírito era a maior das alegrias, pois naquele campo não havia lareira e Auschwitz ficava longe. Invejando presidiários. Ou como era quando víamos um grupo de presidiários passando pelo local de trabalho. Ali se revelava flagrantemente a relatividade de qualquer situação. Ocorre que invejávamos esses presidiários por sua vida relativamente regrada, relativamente assegurada, relativamente asseada. Era com melancolia que pensávamos. Esses aí podem tomar banho regularmente. Eles sem dúvida têm sua escova de dentes, sua escova de roupa, sua tarimba para dormir, cada um a sua correspondência mensal. Eles sabiam onde estavam seus familiares, sim, que estavam com vida. Nós, entretanto, fazia muito que não gozávamos mais desses privilégios. Ou como invejávamos até aqueles entre nós que tinham a grande chance de ir trabalhar numa fábrica em ambiente fechado, protegidos do frio e do tempo. Com quanta ansiedade cada um de nós esperava essa chance de salvar a vida. Mas a escala de felicidade relativa ainda vai além. Mesmo entre nós que tínhamos que trabalhar em grupos de trabalho externo, podia ser que aquele destacado para um comando pior invejasse outro justamente por este não ter a infelicidade de ficar 12 horas por dia descarregando as vagonetas de uma linha rural numa encosta íngreme com o barro até os joelhos. Neste comando ocorria a maior parte dos acidentes, que eram diários e muitas vezes fatais. Outros comandos tinham capatazes tão rigorosos e inclinados à violência contra os prisioneiros que nos considerávamos relativamente felizes pelo fato de não pertencer a eles. Certa vez, por uma infeliz coincidência, caí num desses comandos de trabalho. Durante 2 horas o supervisor me vigiou constantemente até que um alarme aéreo forçou a interrupção do serviço. Depois se tornou necessária uma nova distribuição do pessoal em grupos de trabalho. Não fosse isso, eu acabaria sendo transportado de volta para o campo de concentração sobre o trenó em que eram levados os companheiros já mortos ou prestes a morrer de esgotamento. Ouvir a sirene de alarme numa situação destas é uma redenção que nem um pugilista, que já experimentou o que representa a batida do gongo no final de um round, a salvá-lo do nocaute no último instante, pode imaginar. Felicidade é ser poupado. Nós éramos gratos ao destino quando ele nos poupava de sustos, os mínimos que fossem. Já ficávamos contentes quando à noite podíamos catar os piolhos do corpo antes de nos deitar. Em si não era uma operação agradável, porque era preciso despir-nos no barracão quase nunca aquecido, em cujo interior, muitas vezes, pendiam do teto estalactites de gelo. Mas nos dávamos por satisfeitos quando, em tal hora, não havia um alarme aéreo que causasse um blackout e nos impedisse de completar a operação cata-piolho, o que significava metade da noite sem conseguir dormir. É claro que todas essas miseráveis alegrias do campo de concentração representavam por excelência uma felicidade no sentido negativo de Schopenhauer, ou seja, uma isenção de sofrimento e mesmo esta, conforme mostramos acima, apenas em sentido muito relativo. Alegrias positivas, mesmo pequenas, tínhamos só raras vezes. Lembro-me muito bem que elaboramos certa vez uma espécie de balanço do prazer, cujo saldo resultou em que no curso de muitas e muitas semanas, tive apenas 2 momentos de real contentamento. Foi quando, ao voltar do serviço para o campo, depois de longa espera em frente ao barracão de cozinha, fui destacado para aquela fila que dava no cozinheiro F, também prisioneiro. Tinha ele à sua frente um tacho enorme, de onde tirava sopa para despejá-la nas vasilhas que lhe estendiam os companheiros de trabalho enfileirados. Era ele o único cozinheiro que não olhava para a pessoa que lhe estendia o prato. Era o único que distribuía a sopa por igual, literalmente sem olhar a quem, sem dar preferência a seus amigos pessoais ou a seus conterrâneos, pescando para eles as batatas no fundo do tacho, para dar aos outros o caldo de cima. Mas não faz sentido criticar aqueles prisioneiros para quem a sua panelinha era tudo. Quem vai atirar a primeira pedra em pessoas que dão preferência a seus amigos quando, mais cedo ou mais tarde, se trata de uma questão de vida ou morte? Num caso destes ninguém deveria levantar a pedra antes de se perguntar com sinceridade, a toda prova, se com certeza teria agido de outra forma, estando na mesma situação. Muito tempo depois de ser libertado do campo de concentração e recomeçar uma vida normal, alguém me chama a atenção para uma fotografia reproduzida numa revista, mostrando prisioneiros num campo de concentração amontoados em seus beliches coletivos, a fitar de olhar vazio e observador. Você não acha terrível isto? Esses olhares horripilantes, e tudo mais? Como assim? Pergunto eu, e de fato não consigo entender, pois naquele instante surge um quadro dentro de mim. 5 horas da manhã. Lá fora, noite escura ainda. Estou deitado sobre as duras tábuas de um galpão de chão batido, no qual cerca de 70 companheiros estão em repouso, isto é, deram-nos baixa e não precisamos deixar o campo de concentração para marchar rumo ao trabalho. Não precisamos nem entrar em ordem unida. Podemos ficar o dia inteiro deitados ou encostados em nosso apertado cantinho no barracão devaneando e esperando pela distribuição, uma vez por dia, da ração de pão naturalmente reduzida para os doentes em repouso e pela distribuição, uma vez por dia, da ração da sopa ainda mais aguada e ainda mais reduzida para essa categoria. Mas estamos muito satisfeitos, sim, até felizes, apesar de tudo. Aconchegamos os nossos corpos para evitar toda perda desnecessária de calor e estamos apáticos e lerdos demais para mexer um dedo sequer enquanto não for imprescindível. Quando ouvimos lá de fora estridentes apitos e brados de comando, da área de formação, onde acaba de chegar a turma de trabalho da noite. Abre-se a porta com ímpeto, a nevasca invade o barracão. Uma figura coberta de neve, um companheiro exausto entra cambaleando para descansar alguns minutos sobre uma tábua. Porém o chefe do barracão o bota para fora, porque durante a formatura de chamada é estritamente proibido permitir a entrada no galpão de repouso a quem quer que seja que não tenha ali o seu lugar. Como tenho pena dele. Quão feliz estou neste momento por não estar na pele dele, mas em repouso podendo entregar-me a devaneios no meu galpão. Afinal era como salvar a vida, receber 2 dias de repouso na enfermaria no setor de doentes e além disso, ainda ganhar de quebra mais 2 dias. Ir para o setor de tifo exantemático? Mas daquela vez ainda tive muito mais sorte. Ao passar o 4º dia em repouso, constava que eu seria destacado para o turno da noite, o que para mim significava morte certa. Inesperadamente o médico-chefe precipitou-se para dentro do barracão e instou comigo para que me apresentasse voluntariamente.
Para o serviço médico em outro setor, o de tifo-exantemático, contrariando os insistentes conselhos dos meus amigos e a diferença do comportamento calculista de quase todos os outros colegas de profissão não engajados, imediatamente resolvi apresentar-me. Eu sabia que num comando de trabalho eu me acabaria dentro de pouquíssimo tempo. Já que iria morrer, então eu queria que minha morte tivesse sentido. Alguma espécie de ajuda a meus companheiros enfermos, na qualidade de médico. Sem dúvida me parecia ter mais sentido que bater as botas como trabalhador braçal ineficiente que eu era então. Isto foi para mim um cálculo muito simples e de modo algum um sacrifício heróico. Ocorre, porém, que o suboficial de saúde havia determinado em segredo que os dois médicos que se apresentaram voluntariamente para o campo de febre exantemática poderiam ficar em repouso, até serem levados para lá. Com efeito, estávamos tão acabados que não tomasse ele essa medida, o que teria à disposição não seriam alguns médicos, e sim alguns cadáveres. Tudo isso me veio à memória quando me mostraram aquela foto de um campo de concentração, e passei a contar tudo isso até me entenderem. Também disse que nem era tão horrível o que se apresentava naquela foto, e sim que eu poderia imaginar até muito bem que aquela gente não estava se sentindo tão infeliz. Falamos no início da grande desvalorização que elimina com poucas exceções tudo aquilo que nada tem a ver diretamente com a preservação da vida da própria pessoa, bem como daquelas que em seu íntimo lhe são próximas. A própria pessoa, entretanto, não escapa dessa desvalorização. Até ela é incluída no turbilhão espiritual que parece arrancar todos os valores para um abismo de ambiguidade, sob a sugestão de um ambiente que não dá o menor valor à vida humana ou à dignidade das pessoas, mas que faz de pessoas objetos destituídos de vontade, peças de uma política de exterminação que é adiada apenas para a exploração dos últimos restos de capacidade física de trabalho. Exposto a essa sugestão generalizada, o próprio eu só pode mesmo acabar desvalorizado. A pessoa que estiver no campo de concentração e não resistir a essa sugestão com o impulso último do sentimento de valor próprio, acaba perdendo a sensação de ser ainda um sujeito, ou sequer um ente espiritual dotado de liberdade interior e valor pessoal. Ela experimenta a si mesma somente como partícula de uma massa enorme, e sua existência se reduz ao nível de existência num rebanho. Sem poder pensar nem querer direito, as pessoas ali ora são tocadas para cá, ora para lá, ora são ajustadas, ora dispersas como um rebanho de ovelhas. À tua direita e à tua esquerda, à frente e atrás espreita pequena, porém armada, requintada e sádica matilha que não para de te tocar para frente ou para trás, aos berros, pontapés e coronhadas. Sentíamos nos feito ovelhas num rebanho que somente sabem, pensam e querem uma coisa: escapar aos ataques dos cães e, no momento de paz, poder comer um pouco. Como ovelhas que procuram temerosamente enfiar-se para o meio do rebanho amontoado, cada um de nós tentava postar-se no centro da fileira de 5 homens e, se possível, também no meio de todo o grupo, para assim ter as melhores chances de escapar aos golpes dos guardas que marchavam ao lado da coluna, à sua frente e na retaguarda. Essa posição no meio apresentava ainda uma vantagem nada desprezível, ou seja, a da proteção contra o vento. Quando a pessoa que está no campo de concentração procura submergir completamente na massa, ela não está sendo apenas condicionada pela sugestão, mas trata-se ainda de uma tentativa de autopreservação em vários sentidos. Submergir em fileiras de 5 é algo que o prisioneiro cedo já faz mecanicamente. Conscientemente, no entanto, ele procura submergir na massa, para fazer jus a um dos supremos mandamentos da autopreservação no campo: não chamar a atenção da SS sobre si nem no mais insignificante detalhe. Ânsia por solidão. Naturalmente, existem ocasiões em que é necessário e também possível distanciar-se da massa. É fato notório que a companhia ininterrupta de tantos parceiros de sofrimento, a toda hora, em todos os atos triviais do cotidiano, cria muitas vezes uma ânsia irresistível de escapar dessa permanente comunhão compulsória, ao menos por algum tempo. A gente é tomado pelo desejo profundo de ficar sozinho consigo mesmo e com os próprios pensamentos, pela saudade de um lugar de recolhimento e solidão. Eu já me encontrava em outro campo na Baviera, no assim chamado campo de repouso, no qual pude então finalmente trabalhar como médico durante uma grande epidemia de tifo exantemático. Durante certo período tive ali a felicidade de poder retirar-me para tão almejada solidão, ao menos por alguns minutos. Atrás do galpão de enfermos, um barracão de chão batido em que se amontoavam cerca de 50 companheiros com febre alta delirantes, havia um cantinho sossegado, onde a cerca dupla de arame farpado que circunda o campo formava uma esquina. Ali tinham improvisado com algumas estacas e galhos uma espécie de barraca na qual se jogava meia dúzia de cadáveres, produzidos diariamente em nosso campo, que era considerado pequeno. Havia ali no chão uma abertura de acesso à canalização subterrânea, fechada com tampa de madeira. Nesta eu me sentava, sempre que me podiam dispensar por alguns minutos como médico no galpão. Aninhado ali, eu contemplava por entre a vinheta obrigatória do arame farpado, os vastos campos verdejantes e floridos, as distantes colinas azuis da paisagem bávara. Ali eu sonhava os sonhos de minha saudade e enviava meus pensamentos para bem longe, para o norte e nordeste, onde supunha pessoas amadas. Agora, porém, somente enxergava ali nuvens de perfil estranho e bizarro. Atirados a meu lado, os cadáveres cheios de piolhos não chegavam a me perturbar. Arrancavam-me dos meus sonhos apenas os passos do vigia a patrulhar periodicamente a cerca de arame farpado, ou talvez um chamado do galpão a me mandar para a enfermaria central a fim de receber medicamentos recém-chegados para minha estação de quarentena. 5 ou 10 comprimidos de um sucedâneo de aspirina ou cardiazol para tratar 50 pacientes durante vários dias. Ia buscá-los e fazia então a visitação de companheiro a companheiro, sentindo-lhes o pulso e dando meio comprimido nos casos graves. Mas os casos extremos não recebiam medicação nenhuma, ela ficava reservada para aqueles que ainda tinham chances de cura. Aos casos mais leves eu nada podia dar, a não ser talvez uma palavra de apoio. Assim eu me arrastava de um companheiro até outro, debilitado e desgastado fisicamente ao extremo, uma vez que eu mesmo havia pouco estivera gravemente enfermo de tifo exantemático. Em seguida me retirava novamente por um momento em solidão, e me assentava mais uma vez sobre a tampa de madeira do hidrante subterrâneo. Esta, aliás, certa vez salvou a vida de 3 companheiros. Pouco antes da libertação houve transportes em massa, alegava-se para Dachau, dos quais 3 companheiros meus, precavidamente, quiseram safar-se. Entraram por aquela abertura e ali se esconderam da guarda do campo que esquadrinhava todo o terreno. Naqueles minutos de ansiedade, eu mesmo, aparentando serenidade exterior, fiquei sentado sobre a tampa da abertura, diligentemente ignorando os guardas a procurar desconfiados. Parece que no primeiro momento tiveram suspeitas e queriam levantar a tampa. Mudaram, porém, de ideia e passaram por mim, sentado ali a olhar inocente e tranquilo, atirando pedrinhas na cerca, fingindo ares de quem não quer nada com nada. Um guarda que me viu daquele jeito hesitou por um segundo, mas foi só. Desarmado que foi em sua suspeita pelo quadro que se lhe apresentava, continuou a sua busca. Logo pude avisar aos 3 companheiros lá no fundo que já passará o maior dos perigos. Falar o quê?
É isso aí. E o cara sobreviveu para escrever esse livro. Pensem nisso. Algum comentário? Chegou ao propósito dele, que era escrever o livro sobre aquela vivência. Era a missão dele. Veio para deixar os horrores explícitos à humanidade, de qual é o comportamento humano. Eu não estou discutindo, hein, Joyce? Ah, não está falando nada. Tem alguma coisa a trazer? Francisco Juramar, Joyce, se não, mais ninguém? Silêncio é uma prece? A verdade é o silêncio e a verdade vos libertará? É isso? Então, privar-se de coisas, jejum, hein? Beleza? Um beijo para vocês, até a próxima leitura.